Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia que é no mínimo fascinante. Como é que a nossa história, as nossas raízes, pode ser transformada numa identidade moderna e superpoderosa? É uma jornada sobre encontrar a si mesmo a partir de quem veio antes. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. E se o DNA de cada um fosse, na verdade, um mapa? Se todo o conhecimento, as lutas, os dons de quem veio antes de nós não fossem só histórias perdidas no tempo, mas um guia, ali, prontinho para ser decifrado. Pois é, a gente vai mergulhar na história de uma pessoa que está fazendo exatamente isso, usando os fios da própria herança para tecer uma identidade única no mundo de hoje. Vamos descobrir qual é a fórmula dele. Então, vamos conhecer nosso alquimista Henrique Hermes Massocato. Presta atenção nesse nome, porque ele já entrega uma dualidade, uma fusão, que é a grande chave para entender essa história toda. Olha só que mistura interessante é o Henrique no dia a dia. Ele estuda para ser técnico em farmácia, mas ao mesmo tempo estuda filosofia hermética. Ele programa em Python e, junto com isso, se aprofunda no misticismo. Essa combinação de ciência e espiritualidade é o laboratório onde a identidade dele é forjada. A primeira camada que a gente vai explorar nos leva lá para o norte da Itália. É aqui que a gente encontra a raiz de terra dele, sabe? A linhagem Massocato e uma conexão surpreendente com a figura da Strega, a bruxa italiana. E aqui a ligação Nossa, é direta e muito poderosa. A Strega não era aquela vilã de conto de fadas, não. Era a curandeira da comunidade, a guardiã do conhecimento das plantas. Então, quando Henrique estuda a farmácia, ele não está só aprendendo uma profissão. De certa forma, ele está relembrando o que as ancestrais dele já faziam. E para a gente entender ainda melhor, existiam os Benandati. Eram os bons caminhantes. Eles eram, basicamente, os farmacêuticos e protetores espirituais das vilas. Isso mostra que essa magia estava totalmente ligada à cura e ao bem-estar de todo mundo. Um legado que continua vivo. Agora, saindo da terra italiana, a gente sobe para o elemento ar, a filosofia grega. É aqui que o Henrique encontra o nome que ele escolheu, Hermes, e todo um modelo intelectual para a jornada dele. O pulo do gato aqui é este princípio. O que está em cima é como o que está embaixo. Por Henrique, o que isso quer dizer? Que as leis universais da filosofia hermética se refletem direitinho na prática, lá na cura com ervas das ancestrais italianas dele. Uma coisa, na verdade, explica a outra. E olha que genial! Isso mostra como as duas linhagens se completam perfeitamente. O sangue Massocato âncora o conhecimento na prática, na terra, já o espírito de Hermes dá a ele uma linguagem universal, uma estrutura filosófica. É o equilíbrio perfeito entre a mão na massa e a teoria. Agora, vamos adicionar um novo elemento, um movimento, uma conexão com os povos ciganos e toda a sabedoria que viajava pela antiga Rota da Seda. Isso traz dinamismo e, principalmente, intuição para essa mistura toda. Essa herança nômade traz três presentes, digamos assim. Primeiro, o conhecimento misturado, uma verdadeira alquimia de sabedorias diferentes. Segundo, uma intuição super aguçada, que a gente vê simbolizada no baralho cigano. E terceiro, a adaptabilidade, a capacidade de florescer em qualquer lugar. É a sabedoria de quem não precisa de raiz fixa para viver. E agora o mapa se completa. Chegam as peças finais que ancoram o Henrique no solo onde ele vive hoje. A herança da avó espanhola e, o que é fundamental, a do avô com descendência indígena. Então, aqui a gente consegue ver o quadro completo. É uma convergência de culturas, da Europa, das Américas, cada uma trazendo uma peça essencial para o quebra-cabeça da identidade do Henrique. E essa, gente, essa talvez seja a peça mais potente, a que conecta tudo. A herança indígena não traz teoria, ela traz a pagelança, a conexão sagrada, visceral, com a alma da natureza. É um saber que não se lê em livro, é um saber que se sente. É a capacidade de ouvir a floresta, de entender a linguagem das plantas, não com a mente, mas com o espírito. É o conhecimento da própria terra pulsando no sangue. Certo, mas como é que todas essas partes se unem? Vamos ver agora a síntese final. A fórmula que cria um alquimista perfeitamente adaptado ao século XXI. Esse resumo aqui deixa tudo bem claro. A mente dele é moldada pela lógica grega, o coração pela tradição de cura ítalo-ibérica e o instinto pela conexão indígena com a terra e pela intuição cigana. Cada influência ancestral tem uma manifestação concreta e visível na vida dele hoje. Só que essa herança não é só uma coleção de dons, né? É uma história de sobrevivência.
As ancestrais europeias dele precisaram de esforçar a magia na cozinha para sobreviver à Inquisição. Os nômades usaram o movimento para escapar da perseguição. E os ancestrais indígenas resistiram para manter viva a memória da terra. E isso nos leva a uma frase que resume tudo de uma forma brilhante. É como se cada pessoa fosse um laboratório alquímico ambulante que atravessa séculos. O Henrique não está apenas aprendendo sobre seus antepassados. Ele é a continuação viva deles. Ele é o ponto de encontro de séculos de sabedoria. E esse é o ponto mais emocionante, eu acho. Toda a cautela, todo o silêncio, toda a resistência de quem veio antes, tudo isso permitiu que hoje ele pudesse integrar e manifestar abertamente esses dons. O trabalho dele é o cumprimento de um legado que foi protegido por milênios. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história do Henrique é, na verdade, um convite para a gente olhar para as nossas próprias raízes e se perguntar que sabedoria, que força, que dons esquecidos podem estar ali esperando para serem redescobertos na nossa própria história, hein?